E aí, pegando o gancho, né, falando de efeito colateral, quais são então os principais efeitos colaterais da metformina? O que é que você vai ter que orientar o seu paciente que ele pode vir apresentar e o que é que você vai ter que ficar de olho? Então, o principal efeito colateral disparado são efeitos colaterais gastrointestinais. Então, náuseas, diarreia em alguns pacientes, sensação do abdominal, sensação de plenitude, gosto metálico, enfim. Efeitos colaterais gastrointestinais. Só lembrar que eles são transitórios, né? Assim, apesar da frequência ser em torno de 20%, geralmente são transitórios. São transitórios. E nem sempre eles acontecem no início do tratamento. Então, às vezes, você tem aquele paciente, poxa, mas eu estou usando isso aqui faz 1 ano. E aí, só agora que apareceu o efeito colateral, também pode acontecer. E aí, para minimizar isso, usualmente a gente opta e prefere, né? Até porque, inclusive, tem no sistema agora de farmácia popular a apresentação XR, que é aquela apresentação de liberação mais prolongada e que diz-se reduzir os efeitos colaterais em metade. Esses efeitos colaterais gastrointestinais, na prática, realmente, a gente tem bem menos paciente com queixa de efeito colateral gastrointestinal quando usa a apresentação XR. E se você segue essa titulação que a gente orientou, dificilmente o paciente vai precisar suspender a metformina por efeito colateral. Dificilmente. Né, dá para lembrar, assim, os pacientes que realmente não toleraram nem a apresentação normal, nem a apresentação XR, tiveram ainda assim muita intolerância gastrointestinal, você consegue pincelar, assim, os que foram. Realmente ela costuma ser bem tolerada quando você obedece essas orientações. Assim como a questão de você ingerir depois da refeição, porque é uma coisa que você minimiza também, essa questão dos efeitos colaterais gastrointestinais. Falando de efeito colateral, assim, hipoglicemia, raro com metformina, né? Muito raro. Imunoterapia, praticamente inexistente, a não ser que seja um paciente mais frágil, que você dê uma dose maior do que ele estava precisando. Então, não é um efeito colateral que seja relevante. Imunoterapia, não. Existem relatos, assim, de hepatite colestática, né? Anemia hemolítica em pacientes que têm aquela deficiência de CSPD, mas coisa que, assim, na prática a gente raramente vê. Nunca vi. E existe a temida, né, acidose lática associada à metformina, que aí é tida como um efeito colateral mais temido, mas também não é algo que a gente vê com muita frequência. Eu nunca vi acidose lática, assim, em pacientes usando doses normais e respeitando as contraindicações. Então, nunca vi. Tem até um trabalho da Diabetes Care, que foi em 2004, se eu não me engano, que ele titula o seguinte: O fantasma da acidose lática em pacientes que usam metformina. E o autor comenta justamente isso, Patrícia, que os casos relatados são em pacientes que estavam usando doses muito acima daquelas recomendadas ou que já tinham alguma situação que por si só causa acidose lática, como insuficiência cardíaca descompensada, doença renal, lesão renal aguda. Um paciente internado por outro motivo. Então, geralmente, o paciente tem uma condição que predispõe à acidose, seja ela qual for a etiologia, e aí se estiver usando metformina, né? Ou então, aquela questão do paciente que não tem indicação de usar metformina e acaba sendo prescrito, que tem algumas modas, né? De usar medicação para paciente que não precisa, nessas histórias de modulação hormonal. Sim. E aí acaba utilizando metformina num paciente que não precisa uma dose muito supraterapêutica. E aí tem relatos também de acidose lática nesse contexto. Então, assim, a gente está falando que a disfunção renal é uma das situações que predispõe à acidose lática pela metformina. É por isso que no paciente que tem doença renal crônica e usa metformina, a dose da medicação tem que ser ajustada. Então,